vai conhecer aqueles que estão representando o poder público, que naturalmente dominam esse assunto, que representam o poder público. Chegou até você, Coronel? Por favor. Alô. É só para acrescentar, viu, Erildo? Já saiu a resolução 480, e ela fala da transferência dos ativos para a prefeitura. Ela já regulamenta, já toda uma noção que deve ser feita dessa transferência da iluminação pública, para que realmente o município ele assuma, de fato, de direito, a sua responsabilidade com relação à iluminação pública. O nosso palestrante, é uma pena, porque é um profundo conhecedor dessa área, que cuida disso, é um lugar ilustre, mas está atrasado. Eu acho que quando a gente assume um compromisso, tem que cumprir, né? Nós sabemos que São Paulo é assim. Mas eu queria saber, nesse instante, quais são os que representam o poder público aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vocês têm contra de linha de matriz? Nada? Você pode vir, Manuel? Vamos lá? E nós temos check-in para vocês, ele pode falar um pouco da legislação. Mas eu queria, por exemplo, conhecer nesse instante, tem mais cadeiras aí? Põe as bolsas umas outras aí, por favor. Quem mais? Por favor. Eu queria começar, o que eu entendi aqui, eu trabalhei numa prefeitura há 32 anos, e acompanhei esse processo, né? Recife, depois Recife e etc. Mas eu não queria me estender, porque se ele chegar, o nosso advogado, ele vai falar sobre esse assunto. O que eu queria saber nesse instante, você representa que estado? Sei. A Poços de Caldas tem lei parecida com o Ceará? Não? Não. Eu estou escandalizada com essa lei aí do CH. Eu estou escandalizada, mas eu não posso absolutamente adjetivar todos os demais municípios que têm esse comportamento, não posso chamá-los de irresponsáveis, que estão roubando, etc. Então eu queria saber, você não conhece a lei de Poços de Caldas? Você não conhece? Sim, você conheceu a realidade do Ceará. Você conhece a realidade do Poços de Caldas? Precisamos para melhor da área de fora. Até teve uma solicitação recente na nossa concessionária para levantar os dados da cobrança da iluminação. Todo o Brasil, os 5.568 temos mais 5.568 municípios do Brasil, todos eles estão nessa mesma situação. O levantamento vai passar o acerto para eles, estão preparados para receber. Então, todos os municípios estão nessa situação. O que me assusta, eu que tomei conhecimento hoje, dessa legislação do Ceará. Então, eu pergunto para você, qual é o seu estado? Eu falei, de Fortaleza, desculpe. Do estado de Fortaleza. É o poder público do estado de Santa Catarina. Nós não temos, ao conhecimento, pelo menos, da mesma forma que foi colocado, desse uso indevido do recurso da COSIP, ou da TIC. Não é nem questão do uso indevido, que é outro item. Falando de uma legislação que fere qualquer legislação. A utilização é outra coisa. Porque ela foi específica para a própria, para ser usada, né, na estrutura, no funcionamento dela. Mas dentro do estado de Santa Catarina, que é a FELET, dentro do estado de Santa Catarina, onde a FELET é a maior operadora, distribuidora. E eu gostaria que vocês ouvissem para vocês me ajudar depois a resolver. Pode ser? Estou falando do microfone, fala um pouco mais alto. Alguém pode me ajudar a aumentar um pouco o microfone da plateia? Por favor? É possível ver para todo mundo conhecer. Isso. Tá bom. Bom, o estado de Santa Catarina, a FELET, que tem a maioria dos municípios, lá mais de 170 municípios, ela não tem mais nenhum ativo dentro do seu ativo mobilitário.
todos foram transferidos para os municípios. Então, a maioria das prefeituras já está fazendo a operação de manutenção da iluminação pública. Alguns municípios adotaram uma forma de consórcio, foi até sugerido aqui, uma forma de junção de municípios, foi adotada a forma de consórcio, que é uma possibilidade de fazer para que os municípios possam, então, fazer a sua manutenção da iluminação pública. Outros municípios são maiores, contrataram terceirizado. Mas também a possibilidade de fazer a concessão pública, a parceria público-privada e o contrato de gestão. Então, são 3 formas de contratação hoje que pode ser feito para a manutenção da iluminação pública. Lá, a maioria deles estão com a terceirização. Obrigada. Eu queria só tomar o cuidado de mostrar outras realidades. Eu chamo a mesa nesse instante o Dr. Sérgio Antônio Batista, tudo puxão de orelha para o Nele, mas isso é depois escondido, porque ele está me deixando aqui sufocada, né, Sérgio Batista? Vamos lá, estamos atentos aqui. Dr. Antônio Sérgio Batista, coordenador do Conselho Técnico da Associação Paulista dos Municípios, meu companheiro não quer que fale para tanto, mas tudo bem, eles são gente. Mas a gente quis, depois do apresento, não, fica tranquilo. Depois eu acabo de apresentar vocês, certo? Mas o que a gente quis nesse momento, que foi esperar o senhor chegar, porque ele está sempre atrasado, né? A primeira vez, tá? Mas ele sempre foi importante que a gente lembre do Brasil inteiro. Mas o que a gente quis mostrar, por exemplo, é que o Brasil tem N realidades, né? A realidade de Fortaleza é uma realidade, até dos casos de Fortaleza, que tem todos os municípios com problemas de produtividade, que inveja que São Paulo ainda não tem. Joselê, fala para mim. Belém. Não, o Brasil, são vários Brasis, né? Na realidade são totalmente diferentes. Lá no Pará, como todo mundo está sabendo, lá foi a única concessionária do Brasil que ficou em recuperação judicial. Eu nunca vi uma concessionária pública ficar em recuperação judicial. Encontraram o brecha na lei e conseguiram isso. Né? Então, lá ficou em recuperação judicial, já se concluiu, agora uma outra empresa assumiu a concessionária, né? E isso tudo permitido pela lei. Tá? Tinha uma juíza, uma recuperação judicial, um advogado acompanhando, o conselho de credores, uma série de coisas. E, basicamente, em relação a CIP, zero, nada, não cumpriu prazo nenhum, nada. Né? Então, nenhum dos prazos que foram apresentados aí não foram cumpridos. Tá? E qualquer informação que o Conselho do Consumidor solicita, eles informam que não pode informar, tá? Em relação a isso. Nós acreditamos que era o momento que a empresa vivia, né? Nós somos no outro momento, vamos solicitar novamente para ver se a gente adquire pelo menos algumas das informações. Mas como bom municipalista que a gente é, aí lutamos bastante para que a CIP fosse aprovada, e foram várias viagens a Brasília. Essa aberração de Fortaleza é uma aberração para nós, no movimento municipalista. Tá? Isso eu posso dizer com toda sinceridade, para nós, no movimento municipalista, ficamos nada orgulhosos disso que foi aprovado em Fortaleza. Por quê? Porque nós lutamos muito para que fosse aprovado. E eu trouxe aqui um texto que foi definido pelo Tribunal de Contas do Estado, lá no Rio Grande do Sul. E eles definem bem a CIP, está bem claro. Né? A contribuição para o custeio, um dos estados, diga-se passagem, um dos estados que mais trabalhou contra a TIP foi o Rio Grande do Sul. Né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul foi implacável com relação à TIP. Até prender prefeito mandou prender. Né? E aí, foi o tribunal lá do Rio Grande do Sul que veio também uma posição clara com relação a isso. Os outros tribunais estão adotando os outros estados. Eu não sei porque o Ceará não adotou. Tá? A contribuição para custeio da iluminação pública, mais conhecida como CIP, apresenta cunho tributário, eis que encontra inserida no título 6º,
11º da Tributação Nacional, seção 1ª dos Municípios Gerais. A contribuição destina-se exclusivamente ao custeio das despesas com o Serviço de Iluminação Pública da alçada dos municípios e do Distrito Federal, incluindo-se naquelas despesas, em especial, o consumo de energia elétrica a ser pago à respectiva concessionária, lâmpadas, luminárias, fiação e serviços específicos, etc. É obrigatório a adição de lei municipal ou distrital, objetivando a instituição da cobrança ou majoração da CIP, ou seja, é para instituir a cobrança, não é para dizer o que é ela, porque a lei já diz, né, para que ela serve. Né? É verdade aos municípios e ao Distrito Federal cobrar a CIP em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou que a instituiu ou aumentou, no artigo 150, parágrafo 3º. Encontra-se facultado que a cobrança da CIP, visando facilitar a agilização e a ação do poder público respectivo, seja efetuada mediante pagamento em conjunto com a conta mensal do consumidor, a qual é emitida pela concessionária de serviço público de energia elétrica, se o poder público entender pertinente, poderá proceder à cobrança sem intermediação da concessionária. Leia esse conteúdo de que legislação, que artigo que é de 80? Olha, eles basearam em todas as legislações que estão dispersas. É igual o que acontece com a lei de responsabilidade fiscal, são vários artigos e vários campos. Tá? Pode ser cobrada de outras esferas de governo, desde a alegação do inciso 11º, do inciso 6º do artigo 150 da Carta da República, somente se aplica a impostos que não tendo sido expedidos a CIP, ou seja, alguns outros impostos. E uma série esse documento foi do Tribunal de Contas lá do Rio Grande do Sul, tem detalhado, basicamente, os outros tribunais que usaram. Aí quem quiser ter acesso à disposição. Doutor Manuel Salles, Sérgio, você chegou agora, estou só terminando mais 3 realidades aí do PV, que foi apresentado ali, deixou todos nós esclarecidos. A cidade de Fortaleza fez uma lei beleza. Os recursos da CIP vai para tudo. Até que o concurso de beleza voltou lá, mas o resto, tudo que não pode está fazendo parte. Então, eu chamei, com toda a colaboração, os que estão representando nesse instante o poder público. Eu quero explicar para você que nós temos aqui com exceção de Pernambuco, todos os estados do Brasil representados com seus conselhos de consumidores. Lamentavelmente, nós não tínhamos espaço para mais, tivemos que limitar depois 2 pessoas para você. Mas o Brasil está aqui. Mas eu queria agora ouvir o Beto, eu quero saber. Não tem, está ótimo, Beto, fazendo um pouco de exercício. Beto, eu quero saber, Manaus. Boa tarde. Olha, esse assunto era assim, de grande importância para quem usa beleza, que até havia conversado no outro encontro, né? Eu levantei essa discussão lá no Maranhão, quando tivemos um encontro lá, porque lá em Manaus, no Amazonas, nós fizemos uma audiência pública específica para tratar desse assunto, a participação da ANEEL, da Confederação Nacional de Municípios, e porque lá na nossa região, principalmente no Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, e uma grande parte lá do Pará, os municípios lá são todos pequenos. Então, por exemplo, no Amazonas, o maior município lá, de habitantes, é Parintins, terra lá do boi capixoso garantido,
e tem apenas 106 mil habitantes. A capital, Manaus, hoje está chegando a 2 milhões. Quer dizer, é uma cidade-estado, capital. Então, essa questão da iluminação pública para os grandes prédios e grandes municípios está resolvido. Isso aí é lucrativo para o poder público. O grande problema é os pequenos municípios, que é a maioria desse país. Para vocês terem uma ideia, você vê que algumas medidas que são tomadas pelo governo central afetam principalmente os pequenos municípios. A questão, por exemplo, do incentivo da isenção de IPI para carros, isso afeta lá o município. Por quê? Porque o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é constituído pelo IPI e pelo Imposto de Renda. Então, quando você tira o IPI, está tirando recursos e afeta os municípios pequenos, porque eles vivem mais dos repasses constitucionais, principalmente do FPM. Então, esse ônus que vai ser passado para os municípios pequenos é realmente um ônus, porque só vai o ônus, não vai o ônus. É mais um ônus para os municípios pequenos. Né? E essa questão específica lá de Fortaleza, lá de Manaus, eu sinceramente eu não sei qual é a legislação lá, mas eu vou me informar porque me interessou bastante também saber qual é a situação lá desse recurso. Porque nessa audiência pública que nós realizamos lá, a companhia, a empresa que cuida da iluminação pública lá em Manaus, estou falando Manaus, não o Amazonas, é só de Manaus, eles fizeram uma apresentação lá e eu vi que o lucro deles lá é realmente um recurso absurdo, grande, para o qual lá de Fortaleza. Tá? E realmente a destinação que a gente precisa procurar saber se não está ocorrendo a mesma coisa. Mas é um assunto que deve ser bastante discutido por conta dos pequenos municípios, que eles terão problema. A questão do consórcio também lá na região norte é complicado. Por quê? Lá no Amazonas, eu acho que 7, 8 municípios no máximo são ligados por estradas. O resto é rio. Então, fica complicado você contratar uma empresa para assessorar, para fazer serviço para 4, 5 municípios, porque as distâncias são muito grandes. Por exemplo, o programa Luz para Todos lá foi o programa mais atrasado da implantação dele por conta disso, porque a empresa que ganhou a licitação chegou lá, uma empresa de fora, quando chegou lá no Amazonas, que ela sabia que tinha que pegar uma balsa, viajar 15 dias, 14, 12 dias de viagem para chegar de uma cidade para outra. E depois tinha que entrar na floresta amazônica para fazer as picadas e colocar os cortes. Então foi um fracasso. Quer dizer, a meta lá já prorrogada ainda não atingiu. Né? Então é outra realidade. Então tem que ser realmente discutido isso aí e a Confederação da UFESAP está participando também dessa discussão por conta dos pequenos municípios que é a maioria desse país. Obrigada, Beto. Quem conhece Manaus aqui? Quem não conhece precisa conhecer, né? Lindo. Você, qual é esse estado? Enio, Cuiabá, Mato Grosso. Nosso estado, principalmente a nossa capital, não tem esse caso da inconstitucionalidade. Mas é curioso porque, na verdade, a gente teve a apresentação do pessoal da Prefeitura, o secretário de Finanças, mas ele sempre não deixou muito claro, inclusive as perguntas ele não respondia claramente. Mas Mato Grosso, especificamente, ele até falou dos municípios pequenos, é bom lembrar o seguinte, lá não tem essa inconstitucionalidade, mas tem a curiosidade. Eu não sei se acontece com os demais municípios, mas nós chegamos no município pequeno e lá, no momento que nós chegamos, apareceu um senhor que perguntou assim, o senhor pertence a esse negócio de ver? Eu falei, é o conselho e tal. Aí começamos a conversar, quando eu queria saber se a gente tem que pagar, se a gente paga iluminação pública na zona rural. Eu falei, não, eu desconheço, para ser certo, eu nunca vi nenhum município falar que cobra taxa de iluminação pública na zona rural. Mas o senhor pode fazer isso na hora da discussão e tal. À noite, uma reunião assim. E ele ficou ali meio preocupado com aquilo e à noite ele foi lá. Foi uma das melhores reuniões que a gente teve do Estado, foi de 100 pessoas, município pequeno, mas tinha muita gente. E antes que ele falasse, apareceu um jovem, uns 20 e poucos anos, e já tomou uma posição e falou, olha,
logo que foi aberta a palavra para os consumidores, ele falou assim: eu gostaria de dizer para vocês que eu e meus pais cometemos um equívoco. Era um vereador. Ele ouviu o senhor falar comigo na hora que nós chegamos no ônibus, e ele já pegou, correu lá, apontou tudo, inclusive apontou tão baixo assinado, e já estava lá na hora, falou assim: eu e meus pais cometemos um equívoco aqui, e eu quero corrigir isso, já aproveito, ela já fez o maior comercial ali, já saiu de lá, foi depois por trás da mesa, e já chegou falando: os senhores assim, ajuda na... Não tem nada de novidade, o pessoal da SEMAT pode assinar, agora nós conselheiros podemos. Então eu não sei se acontece isso em algum outro município do país, e eu achei muito curioso isso, mas alguns ainda tentaram me convencer, não conseguiram me convencer, mas tentaram convencer da seguinte forma: o produtor rural, o homem do campo também vem na cidade. Eu falei: olha, me desculpe, mas é a mesma coisa que você está falando. O vizinho seu, aliás, um amigo seu vem lá da zona rural te visitar, você vai cobrar o café que você deu para ele, você vai cobrar a iluminação pública. Então eu achei esse fato muito curioso. Não sei se acontece em outro município, quer dizer, não há inconstitucionalidade, há curiosidade nesse fato. Obrigada, bem. Último, acho que tem mais 2. Por favor, você. Gente, vamos reduzir bastante, que eu tenho até. Meu Deus do céu, meia hora. Sou de Minas Gerais, da cidade de Cataguás, é muito estranho isso que a gente vê que o município de Fortaleza existe essa lei, que é inconstitucional. Em nossa cidade não acontece esse caso, porque no nosso orçamento municipal da prefeitura existe uma receita e uma despesa. Nós lançamos uma receita estimada da contribuição de iluminação pública. E nós lançamos também a despesa, que é para investimento. Então, em Minas Gerais é fiscalizado bastante pelo Tribunal de Contas. Hoje nós somos fiscalizados pelo Portal da Transparência, porque todos os gastos são lançados. Então, o tribunal não precisa no meu município para fazer essa fiscalização. E lá na capital ele consegue. Semestralmente nós temos que estar emitindo os relatórios para eles, que é um SICOM, um relatório novo agora, que está fazendo essa fiscalização. E é muito estranho isso que o Tribunal de Contas, não sei como é que funciona o Tribunal de Contas da cidade, que até hoje não fez um posicionamento. Porque isso deixa até impossibilita o município de estar recebendo recursos com transferência, né? Bom, né? Quantas realidades diferentes, e a gente começou triste, depois de ver os depoimentos, a gente fica mais tranquilo. Encerrando, então, nós não teremos, Sérgio. Nós estamos dando a palavra para os representantes do Poder Público, para você depois responder tudo. Deixa eu só o último falar, por favor. Tá bom, depois eu passo para você, Manuel. Como é que é lá o seu Rio de Janeiro? Boa tarde a todos. No Rio de Janeiro, existe já 92 municípios a implantação da CIP há algum tempo, desde 2002. Eu tive a oportunidade de 2 anos aqui debater esse tema com o Vitor, que vem aqui, com o doutor, na apresentação do Sudeste. Eu participei na elaboração de algumas leis em alguns municípios. É facultado ao município criar a sua lei. E é facultado ao consumidor, ao contribuinte, fiscalizar. Existem municípios no estado do Rio de Janeiro que criaram conselhos paritários de iluminação pública que anualmente se reúnem e discutem o investimento da iluminação pública e o valor a ser arrecadado. Existem municípios que arrecadam R$150 mil, como tem município, que é o caso da capital, que recolhe R$2 milhões por mês. Mas nenhum recurso desse da iluminação pública, que eu tenha conhecimento, é desviado sem ser para aquilo que a Constituição e a legislação municipal especificam, né? Para custeio, para expansão, para melhoria do sistema e para manutenção do sistema. É o que a lei determina, é o que a Constituição prega. A maioria dos municípios, se não, acho que toda a área de concessão da AMPA, com certeza, todos os municípios já são donos da iluminação pública, né? A concessionária, naquilo que teria que repassar os ativos, já o fez, e tem um prazo estabelecido, se não me engano, vence agora em dezembro. Não é isso? Acho que é. Né? É reprorrogado.
Prorrogar, desculpe, eu perdi isso. Quer dizer, cada município é responsável pela sua legislação. Cabe o bom senso, né, da Câmara dos Vereadores, em estabelecer essa legislação, promulgar essa lei, né, e também o papel efetivo nosso, que vocês estão fazendo, através do Conselho de Fortaleza, um papel efetivo nosso é a fiscalização. As concessionárias, quando transferiram seus ativos, a maioria deixou de prestar o serviço de manutenção. Existe o consórcio, a modalidade de consórcio, a modalidade de terceirização da manutenção, não é isso? E também a própria concessionária, participando de uma licitação do poder público, pode prestar esse serviço aos municípios. Né? A AMPA acho que faz prestação desse serviço de manutenção, acho que só o município, não é? Acho que é Petrópolis que ela faz aí a manutenção, mas também já está entregando essa questão da manutenção, que não é o foco deles. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Gente, nós estamos exatamente às 18 horas e 31 minutos, é isso? 35? Por favor, não se pega o microfone. É só para sugerir ao Benito que é uma ação, já foi tomada essa decisão, já estão no litígio, agora, pela sentença que foi passada ali, não teve fundamento. Ele só fundamentou o juiz na questão do artigo, sem especificar o que dizia o artigo e o que dizia a lei formulada lá pelos vereadores. O caminho agora não é ficar atrás desse desembargador, que deve estar lá também envolvido. Se está na gaveta dele, é melhor ir ao Conselho Nacional de Justiça diretamente e pedir para intervir, puxar esse processo e fazer a decisão. Era o que eu tinha sugerido. Obrigada pela colaboração. Obrigada, Bruno. Eu queria o nosso advogado comercial e